povo e levava para Deus, que era o sacerdote. Mas nessa noite, o mediador perfeito, ele já se encontra. Nessa noite, ó querido amado, é esse Jesus, ele está na casa. O sacerdote, ele está na casa. Ele está na casa. Ele está tocando em mente de cristão nessa noite. Ele está tocando, ele está curando. Eu estou pregando, ó querido, o Deus do impossível nessa noite. Tudo é possível para aquele que crê, para aquele que crê, querido, amados irmãos. Tudo é possível. Deus, ele pode abrir um mar vermelho. Deus, nesse momento, meu Jesus, ele pode adentrar e buscar a tua parentela. Ele pode ir agora e buscar aquele que está drogado na lamação do pecado e trazer, e para pregar o evangelho, para ser profeta, para ser sacerdote, e para orar para posto levantar, o povo buscava o sacerdote. Então Deus levantou o sacerdote, depois Deus levantou juízes, e depois Deus, ele vai levantar profeta. E o profeta agora, querido, eu lhe apresento outra honra. E vai tão somente o profeta Elias. Quando ele orava, fogo do céu descia. Quando ele orava, o céu se cerrava. Entenda eu que a intimidade de quem ele ora, ele está acima daquele outrora que quer buscar a presença de Deus. Eu quero lhe apresentar a intimidade daquele que busca a face do Senhor. Eu lhe apresento a oração, uma arma tão poderosa que nos últimos dias são poucos aqueles que quer exercer esse poder. Jesus, ele deu a oração à tua igreja. Se tu quer receber, tu tem que descer e falar com o Pai. Se tu quer receber bênção, é preciso pagar o preço. Se tu quer ser usado, é preciso descer. Eu olho para Elias. Elias era homem de vida de meia-idade, mas ele tinha algo diferente. Era a presença do Senhor, a presença de Deus ia sobre aquela vida, ia sobre aquele que busca o Senhor. Mas que quando nós vamos entender, quando Deus olhava para o povo e o povo estava com o teu coração duro, Deus levantava sempre alguém para interceder, para entender para o povo. Mas agora a Bíblia vai tão somente nos narrar que agora houve tão somente um silêncio de Malaquias para Mateus, foi 400 anos. Foi um silêncio que Deus agora ficou em silêncio. Não ouvia mais adoração, não ouvia mais ao povo que estava em oração. Mas uma certa feita, para se cumprir a promessa de Deus do Messias, aquele que envia Emmanuel conosco, Deus agora ele começa a sagrar em Zacarias e Isabel. Entenda que Zacarias era profeta, mas agora ele vai descer no templo e Papai do Céu ouviu a oração de Zacarias. Entenda que o silêncio ele foi quebrado porque houve um propósito. Entenda, querido, quando há um propósito diante de Deus, Papai do Céu envia o anjo, e naquela certa feita o anjo Gabriel desceu, e quando ele desceu com a resposta para entregar Zacarias. Entenda, nada para Deus é impossível, nada parece Deus, ele é impossível, porque quando Deus tem um propósito, o homem não pode parar não, a mulher não pode parar não. E eu vejo uma igreja que tem propósito, eu vejo um cristão nessa noite que tem propósito, e Papai do Céu está pegando o propósito de crente nessa noite. Papai do Céu está pegando o propósito. Se você crê, querido, dá um glória para esse Deus. Mas
quando Jesus ele veio pregar o teu evangelho, ele olha para o povo, era um povo sofredor. O povo estava diante de uma escuridão tão terrível, debaixo, ou seja, do jugo de Roma. Não havia quem o pudesse agora salvar. Na base da oração, e quando ele começa a orar, a Bíblia vai nos dizer, ó querido, que é algo extraordinário. Por onde que Jesus passava, a multidão a qual acompanhava. Por onde que Jesus ia pregando o evangelho, pessoas eram curadas, pessoas recebiam a tua bênção, pessoas que iam em direção ao Senhor, jamais saía com a tua mão abanando, porque sempre o Senhor tinha uma palavra para entregar aquele povo. O Senhor tinha uma palavra tão profunda que quando ele ministrava o teu evangelho, o povo saía tão somente falando. Ele não prega como os escribas, não, porque os ensinamentos de Jesus, ele tem autoridade. Eu vejo esse tem autoridade, ele tem fogo do Espírito Santo de Deus. Esse tem autoridade é porque o Senhor quer tocar no íntimo daquela pessoa, e a multidão saía saciado da palavra do Senhor. O povo ia e vinha em alegria. O povo olhava para Jesus e entendia: esse é o verdadeiro profeta. Esse é o profeta. Mas quando Jesus ele precisava de alguém para dar início ao teu ministério. Jesus sabia que ele estava só de passagem, e a duração do teu ministério é 3 anos. Então quando Jesus agora ele começa a orar, a Bíblia nos relata no capítulo 6, versículo 12, que Jesus agora, outrora, ele vai passar a noite em oração. Entenda, ó queridos, amados irmãos, Jesus ele dá um grande exemplo para os cristãos, para a igreja no atual. Para que buscar a presença de Deus é preciso descer a olaria. Para ser bem sucedido na vida é preciso descer a olaria e orar diante do Senhor. E quando Jesus ele está orando, porque ele tem um propósito esse de chamar pessoas ao qual ia pregar o teu evangelho, a tua palavra. Mas pregar a palavra do Senhor, o evangelho, não está para qualquer um, porque quando nós observamos a Escritura, Jesus ele chamou 500 discípulos, 500 era 70, dos 70 o Senhor separou 12 idades. Ele vai ser o primeiro a qual o Senhor vai estender a mão, porque intimidade não é para qualquer um, chamado não é para qualquer um, porque quando o Senhor ele chama, porque ele já te examinou a tua estrutura e viu a tua capacidade, se você tem capacidade ou não, algo que tão somente o inimigo não pode te examinar, mas Jesus conhece o teu interior, o Senhor conhece o teu pensamento, e quando Jesus ele vai descendo, ele vai orar, escolhe os seus 12 discípulos. Mas que quando nós observamos, havia uma necessidade. No capítulo 6, nós vamos entender o capítulo 5. Jesus ele nos demonstra que quando ele veio pregar o evangelho, e ele está agora diante do mar da Galileia, e quando ele está com uma grande multidão é essa que acompanhava ao Senhor, e no mar da Galileia, outrora, ele vai avistar 2 barcos. Interessante que a multidão estava oprimindo ao Senhor, mas que quando ele olha, vai estar Pedro, Tiago e João pescando, ou seja, homens ao qual pescador. Entenda que quando Jesus ele vai chegando, ele quer pegar o teu evangelho, e ele começa a pregar. E quando ele pega o barco de Pedro, interessante que ele sobe, e a multidão está lá fora. E quando ele chama Pedro, a multidão, quem sabe, a multidão ele possa agora questionar: por que Pedro? Por que chama um pescador para pregar o evangelho? Creio eu que no meio da multidão podia ter pessoas ao qual mais capacitado do que Pedro, podia ter pessoas ao qual estudando na escola de Gamaliel, que tão somente está ali
em Jerusalém na época. Interessante que quando Deus, ele olha para Jesus, ele olha para Pedro, ele vê algo diferente, aonde que a ótica humana não pode compreender. Mas quando Jesus ele vai chamar, é porque ele sabe da tua capacidade, ele sabe aonde que você mandar tu ir, tu vai.